Aqui a gente começa a ver um combustível, uma matriz energética, que é uma fonte não renovável. É um combustível fóssil. E por que fóssil? Vou explicar aqui. É formado de hidrocarbonetos o hidrocarboneto é formado a partir da decomposição da matéria orgânica ao longo de milhares de anos. Vamos supor que nessa área aqui morou um dinossauro. Ele morreu. À medida que os anos foram se passando, 1000 anos, foi acumulando rocha, terra, sal, rocha, terra, sal, até que o mar veio e inundou tudo. Aquele carinha que morreu lá embaixo está sob uma pressão violenta e uma temperatura brabíssima. Isso fez com que a sua matéria orgânica se decompõe, se transformando no que a gente conhece como petróleo. Viu como é fácil entender? Porque é fóssil. Legal, né? Continuando, o petróleo é a matéria-prima de combustíveis como gasolina, óleo diesel, gás liquefeito do petróleo, conhecido como GLP. É o que você põe no seu carro. O querosene, vou colocar mais alguns aqui, parafina, asfalto, óleos pesados. E ainda de diversos produtos da indústria petroquímica, como plástico, por exemplo. Trata-se, petróleo, da principal fonte de energia utilizada no mundo, é a maior. Porém, precisa ser substituído por novas matrizes energéticas. Já está acontecendo. Pois suas reservas tendem a se esgotar, além de ser extremamente poluente. E aí eu abro um parênteses. É mais fácil você substituir o petróleo por ele ser poluente, que é toda a discussão atual, do que porque ele vai acabar, vai se esgotar. Ele não vai se esgotar. O pessoal fala há 30 anos, 40 anos que o petróleo vai acabar. Muito pelo contrário, cada vez mais está se descobrindo petróleo. Olha aqui o pré-sal que o Brasil descobriu. Quanto de petróleo tem nesse marzão por aí? O Brasil agora vai prospectar petróleo depois das 200 milhas, que é o limite, né, brasileiro em relação ao mar. Ou seja, o Brasil ele pode tomar conta de 200 milhas a partir da sua costa. Legal, né? E agora ele pediu autorização para poder prospectar, procurar petróleo no pré-sal além das 200 milhas. Ele quer, inclusive, aumentar, né, essas 200 milhas só para isso. Para você ver a importância do pré-sal. E todos os países estão de olho. Porém, nós temos a Petrobras, que ela tem a técnica de prospecção de petróleo em águas profundas. É só você olhar para cá. Isso aqui é um oceano, aqui é o fundo do mar. Então você começa com as rochas, camada de pós-sal, isso aqui é rocha, né? Tem entre 1.000 e 3.000 metros, isso aqui, ou até mais às vezes. Depois disso vem a camada de pré-sal, que varia de 3.000 a 5.000 metros. E finalmente o pré-sal, que vai de 5.000 a 8.000 metros. Aqui eu tenho petróleo, só que aqui eu tenho muito mais. Lembra do bichinho que eu falei que morreu? E por que eu tenho muito mais aqui? Porque a pressão é muito maior. A temperatura é muito maior. Tudo auxilia, na decomposição daquela matéria orgânica que viveu ali há milhares de anos. É que nem o diamante, né? Você pega o grafite do seu lápis, coloca sobre uma determinada pressão e temperatura e você transforma a ponta do seu lápis no diamante.
Então, se você botar um pedacinho de grafite aqui e daqui a 5 mil anos, 50 mil anos, 100 mil anos, você conseguir perfurar e chegar naquele pedacinho de grafite que você botou, pela pressão, pela temperatura, pelo tempo que passou, ele se transforma em... Ih, rapaz, esqueci. Grafite e... Eu tô ficando velho. Eu tô ficando velho, cara. Alótropos, carbono, grafite, carbono, diamante, pô, diamante. Então, se você estiver vivo ainda, depois de 100 mil anos, pô, perfura aquilo, pega o teu grafite que virou diamante. Viu como é show? E aí eu botei aqui, porque isso aqui é discutido em qualquer lugar do mundo hoje em dia. Falou de petróleo, todo mundo sabe o que é pré-sal. A camada de pré-sal é um reservatório imenso de petróleo e gás natural em rochas calcárias, que possui aproximadamente, olha que loucura, 800 quilômetros de extensão por 200 quilômetros de largura. Por isso que o Brasil está fazendo esses leilões aí de áreas do pré-sal. E já cada vez descobrem que é muito maior. A coisa não para, gente boa. Então o que eu quero pedir é o seguinte, ouçam isso aqui, não para decorar o que eu falei, e sim como uma história, como um enredo para a gente começar a descobrir e conhecer o petróleo. Tranquilo? Não entra numa de decorar. Lembra quando a gente ouve uma história, a gente não esquece mais? Então ouça isso aqui como uma história. Valeu? Lembra que eu dividi em algumas partes, para que seja muito mais abrangente a nossa explicação em relação a isso, para que você saiba muito mais coisas. Valeu, a gente já volta. Só um minuto.